O mal nem sempre é sobrenatural. Na sua grande maioria, ele é real, muito real. Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje é dia de Top 10, hoje eu vou revelar os meus 10 vilões não sobrenaturais favoritos do autor Stephen King. Na sua extensa bibliografia de obras de suspense e de horror, o mestre já permeou o mal de diversas formas diferentes, sendo carros assassinos demoníacos, palhaços de outro mundo, ETs, monstros sobrenaturais, inteligência artificial, cachorro psicopata também, enfim. E eu não sei vocês, mas nada me assusta mais do que o vilão real, o vilão que pode existir, que anda no meio de nós, e é disso que eu vou falar hoje. Antes da lista começar, eu vou falar apenas alguns pontos bem rápidos, mas muito importantes. Nessa lista aqui eu vou abordar os vilões não sobrenaturais somente, e obviamente eu também vou fazer um vídeo listando os meus 10 vilões sobrenaturais preferidos. Talvez no começo do mês que vem vou dar uma espaçada aí para aumentar um pouco o suspense. E essa minha lista é totalmente arbitrária, é a minha opinião, não deixei ninguém que eu gosto de fora, são os meus 10 vilões favoritos em ordem do 10º pro primeiro. E se você tem a sua própria lista, e eu acredito que você tenha, deixe aí nos comentários e compartilhe também com a galera. Como último ponto, os vilões que eu trago hoje são os vilões dos romances do autor. Eu não vou trazer vilões de contos, até porque no conto a quantidade de páginas é reduzida, muitas vezes não tem o mesmo aprofundamento, muita gente não conhece, e é isso aí, sem mais delongas, bora para a 10ª posição. E para começar essa lista eu começo com a Oficina, galera. E a Oficina, ela faz parte do governo americano, ela é uma partição, ela é o Departamento de Inteligência Científica dos Estados Unidos, e se tratando da maior potência mundial, falta de dinheiro para maquinações é o que os caras não sofrem. Em várias aparições e menções, a Oficina é um grande vilão, ela apareceu em A Dança da Morte, ela foi referida como a Loja para tentar dar uma abafada aí no vírus Capitão Viajante, quando tudo começou. Ela também não diretamente, mas especulada, um dos vilões do conto Nevoeiro. É tido como se ela estivesse por trás do projeto Arrowhead, que lançou criaturas de outra dimensão no nosso mundo, causando aí pânico, vocês já podem imaginar. E a Oficina também é o maior vilão, é o antagonista principal da obra A Incendiária de 1980. E nessa história aqui a gente acompanha a Oficina promovendo alguns experimentos científicos sem precedentes, onde a principal finalidade era despertar poderes especiais nas pessoas, e a filha do casal Magui, que participou do experimento, nasceu com um poder de pirocinesia tão forte que ela poderia ser usada como arma pelo governo. A Oficina mata, manda matar, some com pessoas, oculta provas, e por ter generais ligados à nação também consegue sair impune de qualquer tipo de crime. E falando do mesmo livro, como uma menção honrosa, eu trago outro vilão que está dentro da Oficina. Ele é um nativo americano conhecido como Rainbird, e o Rainbird é um mercenário, uma pessoa que a Oficina manda para ocultar as coisas, para matar pessoas, e ele gosta mesmo de matar. Ele mata as pessoas olhando nos olhos, no que ele acredita que a vida se esvai, e ele conseguiria absorver o poder da pessoa que ele matou. Greg Stilson, de A Zona Morta, livro de 1979, parecia um pacato vendedor de bíblias de uma zona rural norte-americana. Mas o nosso protagonista, o Johnny Smith, ele sofre um acidente terrível de carro que o deixa em coma por quase 5 anos, e ele acorda desse coma com um estranho poder. Ao tocar qualquer pessoa, o Johnny consegue saber coisas que essas pessoas não sabiam, ele consegue saber coisas que estavam enterradas, o que a pessoa não lembrava, ele consegue ter alguns lampejos do futuro também. E você me pergunta, tá, mas o que o Greg Stilson tem a ver com tudo isso? Ao ser tocado pelo Johnny, o nosso protagonista acaba enxergando no antagonista, o Greg, um futuro que seria letal para toda a humanidade. E o Stilson é um vilão falso, manipulador, egoísta, mesquinho, tem um dom de lábia fora do normal, e a pergunta que o livro todo traz é: como você consegue parar uma pessoa por um crime que ela ainda não cometeu? Muita gente acha lento, eu acho um livro super especial, super indico como uma indicação para quem tem dúvida de onde começar a ler o Stephen King, e ele tem um final muito bom, muito satisfatório, e o Greg Stilson merece estar nessa lista com toda certeza. Em A Espera de um Milagre, livro de 1996, podemos dizer que temos dois vilões principais. O primeiro deles é o Wild Bill Wharton e o segundo é o Percy Wetmore.
E nesse caso aqui, na minha lista, é o Percy que está nela. E numa história que se passa 90% dentro de um presídio, mais especificamente na ala, no corredor da morte, pessoas que estão marcadas para morrer, vivem com o espectro da morte, o Percy consegue fazer com que a estadia deles seja ainda pior. Mesquinho, cruel, corrupto, sedento pelo poder, abusa da autoridade de ser um guarda penitenciário. O Percy protagoniza cenas de mais puro ódio. Ele tem uma passagem aqui que ele faz um negócio que eu tenho certeza que todo mundo ficou indignado, teve vontade de entrar no livro para bater nele, e é um serzinho completamente desprezível. É o tipo de pessoa que você encontra facilmente por aí, galera, então é por isso que ele traz aquela dinâmica do vilão real, o cara mesquinho, o cara que faz crueldade porque ele pode fazer crueldade. A Espera de um Milagre é um livro que eu tenho na minha mais alta conta dos livros do King, é um drama sem botar defeito, é um livro que faz chorar. A adaptação também conta com o Tom Hanks numa atuação brilhante, impecável, também vale muito a pena o tempo investido. E o ator que interpreta o Percy Wetmore também faz um trabalho muito bom e você consegue ficar com tanto ódio dele no filme quanto você tem no livro. De toda a bibliografia do King, tem um livro que eu considero um dos mais aflitivos de todos, e estou falando de Cujo, de 1981. Tá, e você pode dizer que o Cujo não é um vilão porque ele não teve culpa dos eventos que ocorreram com ele. E aqui a gente está falando de um São Bernardo de 200 quilos que foi mordido por um morcego e contraiu o vírus da raiva, e eu não entendo muito sobre genes, sobre vírus e o que o cachorro se tornaria, mas o que o Cujo se torna aqui nessa história é um psicopata assassino. E quando a dona Trenton e o seu filho Tad vão atrás de um mecânico para fazer um reparo no carro, esse carro acaba quebrando na frente da casa do Cujo que foi mordido pelo morcego e está nessa fúria insana. Sair do carro não é uma opção, e ficar dentro dele com um calor de mais de 50 graus também não é. Eu morro de dó do Cujo, pessoal, no livro inteiro. Eu gosto muito de cachorro, e o King ele permeia um pouco na cabeça desse nosso vilão, e a gente vê o quanto ele tá doente, o quanto ele tá confuso, o quanto ele não sabe o que tá acontecendo com ele. Ele não tem controle sobre as suas ações, então deixa tudo muito mais angustiante. O final de Cujo, ele é bruto, ele é cru, ele é um final totalmente inesperado, e ele é totalmente diferente do filme também, que dá uma amenizada. Tenho certeza que vai pegar muita gente de surpresa, vai fazer muita gente arregalar os olhos por aí. E o Cujo ele é raivoso, ele é bruto, e ele tem esse instinto assassino, esse instinto que só diz pra ele matar e se livrar da dor que ele está sentindo. Com certeza faz parte dessa minha lista aqui. Falamos agora de Margaret White, mãe da nossa protagonista do primeiro romance do autor, Carrie Strand, de 1974. A pergunta que eu deixo é, existe algo mais vilanesco do que uma mãe abusiva? Muita gente enxerga que a explosão de fúria que a Carrie tem no fim do livro foi causada pelos eventos do fim do livro, e eu enxergo isso de uma maneira totalmente diferente. Aqueles eventos foram uma gota d'água num balde cheio. E a Margaret sempre puniu a Carrie, sempre insultou, sempre julgou, sempre torturou, e como fanática religiosa, usava a religião como uma espada e um escudo. E quando ela ficou grávida, primeiramente ela pensou que sofria de câncer nas partes íntimas e nunca deixou de tratar a filha como se ela fosse uma doença. Ela quebrou a pobre da menina com falta de informações, com falta de amor, com falta de afeto. E na minha adaptação favorita de 1976, a Sissy Spacek fez um trabalho primoroso na interpretação da Carrie, e a atriz que performa Margaret White também, horrorosamente detestável. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o meu livro favorito da vida, um livro que eu quase nunca menciono aqui. Em It, a Coisa, de 1986, a gente tem um dos vilões mais famosos da cultura pop, o palhaço dançarino Pennywise, mas ele não é o único, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Henry Bowers. E o It é um livro legal porque ele tem vários antagonistas. Muita gente pode falar, tá, mas e o marido da Bev, que também é um antagonista? Eu sei que ele é, mas o Henry Bowers, como eu li o livro quando eu era criança, ele me atormentava porque é um típico vilão real. Ele era o bully, o valentão da escola, filho de um pai abusivo,
objetivo racista e violento, o Henry não dava paz para os meninos do Clube dos Perdedores, e ele se juntava como uma adição ao medo que eles já tinham. Eles já eram perseguidos por um palhaço assassino e ainda tinha esse mini psicopata na cola. E Pennywise é um monstro cujo único instinto é matar, é a sua natureza, e o Henry Bowers é cruel porque ele gosta de ser, porque ele gosta de mostrar esse poder, essa autoridade através do medo. Asqueroso, racista, manipulador e violento, começa como valentão, cresce como um psicopata assassino e em menores escalas, às vezes em maiores escalas, é um tipo de pessoa que a gente consegue facilmente encontrar no nosso dia a dia. Bom, galera, vamos lá. Ler sobre a redoma é aflitivo por 2 pontos. O primeiro deles é que uma redoma mágica aparece do nada, aparentemente inquebrável, resistente a mísseis. Ela divide a cidade de Chester's Mill, no Maine, do resto do mundo. E o segundo ponto é que dentro dessa redoma existe um serzinho asqueroso e nojento chamado de Jim Reaney, mais conhecido como Big Jim. Antes da redoma, o Big Jim era um político local sem grande influência hierárquica, mas com grande influência de manipulação. Ele ainda traficava drogas, metanfetaminas por baixo dos panos, e depois da redoma ele se transforma num tipo de mini Hitler disposto a dominar toda a cidade ou destruí-la completamente. E o Big Jim é um dos vilões não sobrenaturais do King, um dos piores que tem. Ele é nojento, ele é asqueroso, ele é egoísta, ele é machista, ele é hipócrita. Se você pensar em um adjetivo, uma coisa ruim para colocar alguém, para classificar alguém, você pode ter certeza que o Big Jim entraria nessa classificação. E como uma menção honrosa também, o Sob a Redoma tem um outro antagonista e ele é da família Reaney, ele é o filho do Big Jim. Estou falando do Junior Reaney, que entre as suas qualidades vilanescas de também ser um cara completamente desprezível, ele é um assassino e necrófilo. Então, de vilão, esse livro vai muito bem, obrigado. Bora lá, agora o negócio fica quente, chegou no meu top 3, eu vou falar agora de Norman Daniels, e se você não conhece Norman Daniels, provavelmente você ainda não o encontrou em Rose Madder de 1995. Espancador de mulheres, assassino, covarde, o Norman Daniels usa muito o fato de ser um policial para ocultar todos os seus crimes e todos os seus abusos. A primeira vez que ele abusou da sua esposa Rose foi na sua lua de mel, quando ele a espancou por ter batido a porta. E o Rose Madder é um livro muito difícil de ler, porque é um livro muito angustiante, muito aflitivo, ele tem muitas cenas bem vívidas de abuso do Norman, e logo no começo do livro ele bate tanto na esposa grávida que ela acaba sofrendo de um aborto espontâneo. E nesse livro aqui a gente acompanha a história da Rose, que cansa desses abusos, pega o cartão de crédito do marido e decide fugir, mas infelizmente ele vai atrás nessa corrida de gato e rato, mas ele usa esses artifícios de ser policial, ele usa também os artifícios de ter acesso a alguns registros e vai atrás dela deixando uma trilha imensa de sangue e sofrimento. É um livro muito cru, é um livro muito bruto também, é um livro que você lê com muito sofrimento, pelo menos eu digo da minha experiência. É um livro que usa uma pegada sobrenatural lá no meio do livro, faz todo sentido, se encaixa muito bem na história. É um livro muito aflitivo e muito angustiante, porque o Norman Daniels da vida real existe às toneladas, em menores escalas ou em até maiores. O nosso mundo real, como sempre, provando que consegue ter vilões mais vis do que os que a gente consegue enxergar na ficção. Quase chegando ao fim, esse vilão aqui você pode conhecê-lo como o assassino do Mercedes, o vilão do Mercedes, mas nesse vídeo aqui eu vou dar nome aos bois, eu vou chamá-lo pelo seu nome de batismo. Brad Hartsfield, ele é o antagonista da saga Bill Hodges. Filho de uma mãe alcoólatra abusiva, perdeu seu pai quando novo também. O assassino do Mercedes, o Brad Hartsfield, ficou conhecido dessa forma porque ele pegou um carro da marca, atropelou e matou 8 pessoas que estavam numa fila na madrugada à espera de um emprego. Ele deixou muitas pistas, muitas provocações, a polícia nunca conseguiu pegá-lo, e aí que entra o nosso protagonista, o Bill Hodges, que acaba se aposentando. Ele era um detetive que cuidou do caso Mercedes no passado, e o Brad começa a instigar, começa a provocar diretamente o Bill Hodges, falando que ele ia se matar, porque ele era um fracassado, que ele nunca conseguiu pegá-lo, e no meio de todas essas provocações também, ele acaba dando pistas do que seria o seu próximo massacre. O Brad Hartsfield é um cara muito inteligente, tem um QI altíssimo, mas também é manipulador, assassino, problemático, é um cara totalmente egoísta, mesquinho, vários adjetivos do mal se encaixam para esse camarada aqui.
Eu não gosto muito do que o King fez com o Brad Hartsfield no livro 3, não com o Brad em si, mas na essência do livro, de puxar o negócio mais pro sobrenatural. Eu sei que muita gente gostou dessa vertente, ela não me caiu tão bem. Gosto muito mais das coisas como são no primeiro livro, um livro de suspense policial, como muitos que eu costumo ler, sem essa pegada das trevas, essa pegada aí do não natural. Mas é um livro muito bom, a gente já tem o assassino logo de cara, não é um livro de descobrir quem matou, é um livro de perseguição gato e rato mesmo. Tem cenas bem eletrizantes, tem bons diálogos, tem boa provocação, tem personagens secundários riquíssimos também, a exemplo da Holly Gibney. E é um livro do King que, se você tem dúvida de por onde começar com essa saga aqui é um baita de um acerto crítico. Vamos lá, não é surpresa para ninguém, muita gente esperava encontrá-la por aqui, e pode ser que eu a coloquei em primeira posição pela brilhante atuação da Kathy Bates quando fez a adaptação desse livro aqui, ou pode ser que eu tenha muito medo dela mesmo, ou pode ser pelas duas coisas. Não é surpresa para ninguém, eu vou falar da vilã Annie Wilkes do livro Misery ou Angústia de 1987. Pobre do nosso famoso romancista Paul Sheldon, que sofre um terrível acidente de carro e é encontrado e salvo pela enfermeira Annie. Mas tem dois agravantes aí. A Annie se considera a fã número 1 de Paul Sheldon. Esse é o número 1. O número 2 é que a Annie não está nem um pingo satisfeita do que o Paul Sheldon decidiu fazer em seu último romance com a sua personagem literária favorita. Cruel, sádica e problemática, Annie Wilkes se formou em enfermagem e quando ela começou a trabalhar nos hospitais aconteceram mortes bem misteriosas de bebês, de pessoas mais velhas, nada conectado a ela, e ela decide manter o Paul Sheldon cativo, ela o sequestra e o força a reescrever a história com aquela personagem favorita que eu mencionei. Durante a sua estadia lá, o Paul acaba descobrindo coisas tão cruéis, tão sádicas, tão violentas a respeito da Annie que não me resta um pingo de dúvidas em colocá-la no topo dessa minha lista aqui. E se eu fizesse uma lista misturando os vilões não sobrenaturais e os sobrenaturais, com certeza ela também estaria na lista e com certeza ela estaria numa das posições lá em cima. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Essa foi a minha lista, o meu top 10 em ordem dos meus vilões favoritos do autor Stephen King na categoria não sobrenaturais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, amigo, para ajudar na divulgação. Fiquem de olho aí, porque logo menos eu pretendo soltar também a minha lista dos vilões sobrenaturais e vai ter o mesmo capricho, o mesmo empenho. A curtidinha, amiga, ajuda na divulgação, ajuda a expandir, ampliar o canal e ampliar a quantidade de projetos, de sorteios, enfim. Curte aí, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, não perca o que vem por aí. Deixe nos comentários também qual é a sua lista dos vilões não sobrenaturais favoritos. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, combinado? Deixo aquele abraço de urso apertado, o beijo grande e carinhoso. Fui!